verão e dengue. Essa combinação, infelizmente, é típica e pega o Brasil quase todo ano, só que dessa vez pegou de jeito. 3 estados, o Distrito Federal e várias cidades já estão em estado de emergência. O Rio de Janeiro está enfrentando o seu pior surto desde 1974. Né? Para falar sobre a doença e principalmente sobre prevenção, o Conversas com o Meio dessa semana está recebendo a médica Isabela Balalai. Ela é fundadora e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM. Vamos ver o que nós podemos fazer para não deixar que o mosquito nos derrube. Acompanha com a gente. Doutora, boa tarde, obrigado. Bem, o que motivou o tema da entrevista é essa situação que nós estamos enfrentando da dengue. Sei que a dengue não é exatamente uma novidade, eu mesmo tive há 21 anos, né? Mas eu estava olhando, são 3 estados do Distrito Federal em estado de emergência, várias cidades, Rio de Janeiro com o maior número de casos desde o início da série histórica, 1974. Como foi que nós chegamos aqui, a essa situação? Então, como você falou, né, a dengue sempre esteve com a gente, o Rio de Janeiro sempre foi, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, né, sempre foi recordista de casos, é uma grande cidade, cercada de florestas e muita água parada, como toda grande cidade. É isso que faz aumentar o risco da dengue. Essa epidemiologia ela vai variando também com o tempo que a gente... Há quanto tempo a gente teve uma grande epidemia, né? Que teve um grande número de casos? Porque você vai acumulando pessoas suscetíveis, né? Que nunca tiveram dengue. Não que quem tenha tido dengue não tenha de novo, mas uma grande preocupação nossa, não está acontecendo, é que a gente tenha o dengue 3 de novo. O dengue 3 não circula no Brasil há muito tempo. Isso significa que vai ter muito mais chance de pessoas doentes. Então, são vários fatores que... E é claro, né, a gente não consegue, de maneira nenhuma, acabar com o mosquito. Né? Numa grande cidade é bem difícil. A gente tem um clima favorável, a gente tem uma estrutura de grande cidade com um monte de ambientes que podem gerar água parada e a gente não consegue, aí, tem tantas pesquisas, né, de como infertilizar o mosquito, várias pesquisas que ajudam, mas ainda não resolveram. Entendo. E no caso, o combate ao mosquito, ele é uma ação dupla, né? Tanto uma ação de políticas públicas de saúde, quanto uma ação do cidadão. Houve um relaxamento nesses 2 braços do combate à dengue? Eu vejo muita gente dizendo, eu nunca mais vi um fumacê, porque não é só fumacê que a gente usa, né? Eu posso te dizer que o Departamento de Emergências Públicas em Saúde está bem atento a isso, né? Eu faço parte do Comitê Técnico Assessor desse departamento, do Ministério da Saúde, e então, assim, com muitas recomendações e alertas para todos os municípios e estados brasileiros no sentido de ações para esse combate. Mas, sim, a gente nunca conseguiu chegar no momento ideal. Na hora que a gente tem a sazonalidade, que tem pessoas a serem infectadas, aglomerações em ambientes urbanos. Essa é uma coisa, Léo, todo mundo acha que vai para o campo e vai correr risco da dengue. A dengue não é uma doença rural, ela é uma doença urbana. E quanto maior a cidade, maior o risco, maior a dificuldade do controle do mosquito, maior a dificuldade de
maior a chance, né, desse indivíduo entrar em contato. Agora, por exemplo, carnaval. Todo mundo pelado, né? Claro que não pelado de verdade, mas assim, com boa parte do corpo exposto, em aglomerações, muitas vezes perto de focos de mosquito, e a gente ainda tem as pessoas que vêm de fora, de ambientes que não têm dengue. O lugar onde mais as pessoas se infectam é dentro de casa. Nesse caso, ela é uma doença urbana e a maior parte da infecção acontece dentro de casa. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? A gente estava falando aqui das autoridades, que têm, sim, uma responsabilidade grande no controle desse vetor, não só no controle do vetor, mas ter a estrutura capaz de atender, né? Não sei se você lembra, já não me lembro mais em que ano, mas a gente chegou a ter tendas no Rio de Janeiro para atender as pessoas. Foi o maior surto nos últimos tempos. As pessoas têm que entender que precisam fazer a parte delas, né? Todo mundo conhece a história dos pratinhos embaixo de plantas. É importante, então, na hora que rega a planta, é o momento, né, que fica aquela pocinha ali, espera escorrer tudo aquilo da planta, nesse excesso de água que vai escorrer, e vira isso de forma que não fique parada ali. Mas tem os quintais, sei lá, um pneu muito velho, as áreas maiores, né, abandonadas de obra, que aí é responsabilidade do responsável pela obra. Isso é muito, muito, muito comum em cidades grandes, são os grandes focos de mosquito. Então, fazer isso é importante para que a gente controle o mosquito. O brasileiro está meio cansado de fazer isso, né? Porque a gente faz e tem epidemia, mas poderia ser pior. Então, precisamos, sim, fazer cada um a sua parte. E aqueles cuidados pessoais, que o brasileiro não faz, só faz quando vai viajar para um país, sei lá, um país africano, onde tenha, né, muita mata, e aí eu faço medicina do viajante, e a gente vê o brasileiro que está viajando muito preocupado, né, pega todas as ferramentas para se proteger, inclusive tipo de roupa, que é o que fazem lá fora, né? Mas aqui a gente não faz. E tem duas coisas que o brasileiro não faz direito, pelo menos não é ciência isso que eu estou dizendo, não, porque eu não tenho esse número, mas uma percepção, que é usar o protetor solar, principalmente em cidades como a nossa aqui no Rio, carioca não usa protetor solar, e usar o repelente, principalmente usar adequadamente o repelente. E que seria o adequadamente? Eu gosto de brincar e dizer repelente não é perfume que a gente passa aqui, fica cheiroso. As pessoas falam assim, não, mas eu passei aqui, aí o mosquito vai fugir porque vai sentir o cheiro. Não, ele não vai fugir, ele vai encontrar um buraco na tua pele, né, em que não tenha repelente. Ele vai lá e vai ficar naquele lugar. Usar repelente adequadamente é passar em toda a extensão da pele, inclusive mãos. Não tem pedacinho do corpo que o mosquito não vai buscar. Roupas, mas no carnaval, ninguém vai botar manga comprida, calça comprida, um sapato que proteja adequadamente. Isso eu não tenho esperança que a gente vai fazer aqui, ver pessoas andando assim na cidade. Mas entender que toda saída é um momento de risco. Em casa, você tem que ter os seus cuidados também. E o repelente é isso, ele tem que cobrir toda a sua pele. Não deixe até a orelha. O mosquito adora picar a orelha, a pontinha do dedo, não é verdade? E coça muito as extremidades. E é desagradável. É desagradável. E é isso, tem que fazer em todo o corpo. E procurar
repelentes de uso prolongado, que já não passa. Ainda passar de tempos em tempos, né, é mais difícil ainda. Então, hoje a gente tem bons repelentes no Brasil. Uhum. E uma coisa que eu estava vendo está se fazendo uma relação, embora a gente seja sazonal, claro, entre mudanças climáticas e o agravamento da situação da proliferação do mosquito. Procede isso? Fundamental, procede, isso fala a favor do mosquito, né? Uhum. O calor, ele gosta de calor, ele gosta de água, e isso favorece, sim, a gente está vivendo essa questão ambiental seríssima, né? E ela, inclusive, na Jornada da SBIM, que é o Congresso da SBIM, na Sociedade Brasileira de Imunizações, eu era presidente da comissão científica e propus, e foi aceito por todo mundo. O nosso tema era saúde global, né, ambiental e vacinas, porque as doenças infecciosas, algumas delas, tendem a aumentar nessas situações de mais riscos ambientais. Uhum. E você tocou no assunto de vacinas, porque da mesma maneira que a gente depende não só dos nossos cuidados, mas do cuidado do outro, o vizinho que tem uma piscina largada ou a obra. Na largada é outra coisa muito comum. Uhum. E a vacina é a mesma coisa. Não adianta simplesmente a gente tomar, é preciso que o outro tome para produzir o escudo, né, a proteção vacinal. E essa campanha de vacinação contra a dengue é uma campanha restrita. Tá? Infelizmente. Dá para ser eficiente? Eu digo o seguinte, Léo, o resultado a curto prazo vai ser, acredito eu, um resultado de proteção individual, e não de proteção coletiva. A gente espera que, vacinando uma boa parte da população, a gente consiga, porque, como é um mosquito que transmite, é diferente do que eu falo, por exemplo, com a Covid, né? A proteção coletiva é eu não ter Covid, não transmitir para você, que não transmite para o outro, e por aí vai. Aqui não, é um mosquito. Então, eu vacinada, eu não mato o mosquito, eu não tiro o mosquito do ambiente, nada disso. Mas entende-se que uma boa parcela da população, que infelizmente não teremos agora, você terá menos mosquitos infectados, digamos assim. Então, pode ser que no futuro, não esse ano, a gente consiga ver um efeito coletivo, e aí sim uma redução importante de casos, e principalmente, né, como toda vacina, o principal objetivo é eliminar as hospitalizações de dengue grave e mortes por dengue. E é por isso que esses adolescentes esse grupo, né, de 10 a 14 anos, foram escolhidos aqui no Brasil. Entendo. E agora tem um critério também das cidades. Essa semana saiu uma reportagem que mostrava que 25% desses 512 municípios não tiveram casos esse ano. Por exemplo, esse critério ele é correto? Ele está sendo revisto? Ele está sendo atualizado? Para a gente acabar, já que nós temos uma quantidade tão restrita de vacinas e ela não é adequada para todo o público, né, a gente acaba usando essas vacinas em locais em que tem uma necessidade menor, ou pelo menos nesse momento uma necessidade menor. Foi um grande desafio, né, para o Ministério da Saúde, porque é uma doença que dá na população toda, que tantos casos, e a gente tem que escolher o público-alvo, né? É fácil fazer isso quando a gente fala de uma meningite. Eu vacino as crianças, que são as que mais morrem e adoecem. Eu vacino o adolescente, porque ele é o segundo que mais adoece, e ele que transmite a meningite. Então, eu consigo, vacinando o adolescente, evitar
que a bactéria seja transmitida. Aqui, a gente tem maior de 60 é o que mais morre, mas a vacina não está licenciada para maiores de 60. Então, esse critério não pode ser usado. A Organização Mundial de Saúde, até por conta de maiores de 60 não poderem serem vacinados, ela recomendou de 6 a 16, que é amplo. A quantidade de vacina que a gente tem não dava, de 6 a 16 a gente não tinha vacina. E aí começa, qual o subgrupo, né, de 6 a 16 anos? Essa foi uma discussão que não foi sozinha no Ministério da Saúde. Ela foi discutida também com o CONAS e o CONASEMS, né, representantes dos estados e dos municípios brasileiros. E nessa discussão vai desde o critério de gravidade, então, no Brasil, adolescente jovem é o que mais hospitaliza da dengue, por dengue, e uma questão também estrutural. Às vezes você tem a proximidade desses municípios que você diz, não teve caso, o que não impede de terem caso. E também você pulverizar um pouquinho para cada município seria uma coisa muito complicada, talvez impossível de fazer. Então, eu não participei da discussão entre CONAS, CONASEMS e o Ministério da Saúde, mas sei que essa discussão foi para lá, depois de aprovado, né, o 6 a 16, para discutir de vários pontos de vista quais seriam os municípios a serem vacinados. Entendo. E a gente falando de vacina, a nossa memória recente, obviamente, a vacinação contra a Covid, e nós vimos, num nível mais amplo, algo que já se tinha percebido de uma forma enorme na HPV, mas uma resistência à vacinação. Tá? Existe algum risco, está se percebendo algum risco, algum movimento desse tipo em relação à dengue? Sim. É claro que eles já começaram com algumas coisas, mas, assim, brasileiro, quando está com medo da doença, não deixa de se vacinar. Foi assim, a Covid inteira, mesmo antes de chegar a vacina, a gente já tinha o posicionamento contra, né? A vacina não vai ser obrigatória, tudo aquilo que a gente viveu. E todo mundo foi se vacinar. A gente não teve sucesso com a Covid quando destruíram a percepção de risco, né, dizendo que criança não morre, que não é verdade, e exageraram a questão aí dos eventos adversos, que muitas vezes não verdadeiros, que são citados. Então, Léo, isso tudo é uma questão comportamental. A pessoa tem aquela pessoa que pensa assim, eu não me vejo nesse risco. Apesar, eu posso dizer que a doença mata, que é grave, como a Covid, né? Morre criança, e parece que ninguém se vê, não vê seu filho nesse risco. Então, ela não vê mesmo que você fala, ela não vê. Eu fiz agora uma publicação no LinkedIn, no Instagram, e falei do número de mortes, são 1.000 pessoas que morrem todo mês de Covid-19 no Brasil, e ninguém sabe, né? E aí um antivacinista colocou, porque eu levei minha mãe no médico, disseram que era dengue, que era Covid e era dengue. Sabe? Tentam destruir dessa maneira de como é que você sabe? As coisas não são soltas, a gente sabe, né? O Ministério da Saúde tem controle de tudo isso. Com a dengue, até agora, você tem uma corrida louca às clínicas privadas. A vacina acabou, a vacina da Takeda, né, que é o fabricante, não é a vacina de uma clínica, de todas as clínicas. O movimento foi tanto, a procura foi tanta, chegamos a senha, fila, pagando, né? E que a Takeda, de repente, viu que não teria dose suficiente. Interrompeu
Isso está acontecendo agora, ela interrompeu a distribuição para que defina, não sei como é que isso vai funcionar, mas ela vai definir quantas doses cada serviço de vacinação, seja uma farmácia, seja uma clínica, vai receber baseado no número de doses, de primeiras doses que fizeram. Isso vai ser bem complicado, bem complicado. E eu espero até que as pessoas, né, que as clínicas sigam essa recomendação. Né? Não tem como controlar isso. A Takeda vai entregar e simplesmente a pessoa pode dizer não, deixa a segunda dose para lá, vamos vacinar mais pessoas. Então, é isso que a gente tem agora. Então, o cara que eu estava falando, que não vê risco e, por outro lado, ele vê um mesmo que pequeníssimo risco de evento adverso grave. Vai. E o outro, que é o da dengue agora, que se vê em alto risco, ele está ouvindo, ele está vendo tudo isso na televisão, no rádio, nas mídias, etc. Mesmo que tenha risco, ele vai. Eu vou te dar um outro exemplo que eu gosto de dar. Na epidemia de febre amarela que a gente teve em 2017, 2018, eu mesma várias vezes fui para os jornais dizer não vacinaremos os maiores de 60, porque, apesar de raro, podem morrer da vacina. O que os idosos fizeram? Iam procurar os seus médicos para que tivessem uma prescrição, brigavam nas filas, mesmo a gente dizendo que podia morrer. Então, tem um viés psicológico bastante complicado. E dentro desse viés psicológico também tem a coisa do diabo que a gente conhece, né? A dengue a Covid foi uma novidade, a dengue é uma conhecida. Nossa, a febre amarela está pelo menos na nossa memória histórica. Então, quando você fala na dengue, a pessoa ou teve, ou conhece alguém que teve, etc. Talvez ela tenha uma noção mais precisa do que a doença implica do que tinha com a Covid. E isso aconteceu também com a Covid, porque no início todo mundo foi. A gente foi um dos primeiros, apesar de todo o atraso nosso, a gente foi um dos países que mais rapidamente, que primeiro atingiu 85%, 90%. Caiu quando a população começou a achar que não tem mais risco. E agora? Tomar reforço? Para quê? Bom, 1.000 pessoas morrem da Covid hoje. São cerca, em média, 300 pessoas, 300 e poucas pessoas por semana. É muita coisa. É muita coisa. Quando eu anunciei, né, o Ministério anunciou, e eu falei sobre isso também, que 135 crianças morreram em 2023, também lá no Instagram disseram só 135, não só 135, mas está mais do que meningite, gente. É mais que meningite. Então, e por que desapareceu essa percepção do risco dela? Desculpa, eu falei ao mesmo tempo que você. Por que desapareceu essa percepção do risco da Covid? Que 132 crianças são 132 crianças a mais do que deveria morrer. É difícil. É difícil. Se uma criança morrer de meningite meningocócica, todos enlouquecem e vão buscar a vacina. Uma. Eu trabalho com escola, Léo, e faço saúde escolar, então não é raro ter caso de meningite viral. Pode ser um monte de vírus. Enfim. A meningite viral nem é uma meningite grave, mas não adianta. Quando tem um caso de meningite viral numa escola, as famílias saem em busca da vacina contra a meningite meningocócica. Informação, Léo. Ela não recebe essa informação. A gente tem a desinformação, que é aquela pessoa, a misinformation, né, que é uma informação sem o objetivo de destruir qualquer coisa. O cara que falou besteira porque achou engraçado, fez uma piada ou não sabe. Tem a disinformation, que é essa coisa já estruturada, que a gente chama de antivacinismo.
e tem a falta de informação. Porque no Brasil, a falta de informação é muito importante. Em 2019, antes de Covid, antes de tudo isso, foi o maior motivo. A gente fez uma pesquisa com a SBIN e a Avaz, e foi o maior motivo de não vacinação. Não sabia. Tem gente que nem sabe que tem um calendário para um adulto no SUS. Então, já era tudo isso. E é uma coisa assim que é muito surpreendente, porque nós tínhamos pelo menos uma tradição de eficiência de vacinação fabulosa. Nós erradicamos a poliomielite, que era na primeira metade do século XX, uma doença terrível. Se pensar um presidente dos Estados Unidos governar na cadeira de rodas que tinha poliomielite, eu tinha um primo mais velho que tinha poliomielite, conhecido, e de repente uma doença que desapareceu. E agora nós estamos com uma cobertura de vacinação de poliomielite abaixo do ideal. De todas as vacinas, né? Só a poliomielite. Foi só movimento anti-vacina? Foi só desinformação? O que foi? De que maneira nós retrocedemos nessa nossa cultura de vacinação, de imunização? Então, a hesitação vacinal, ela se inicia em 2015, 2013, 2015 já estava um pouco mais forte. O Brasil continua sendo uma referência em vacinação. A gente sabe vacinar, a gente vacinou adequadamente a Covid-19, a gente tem um bom programa, a gente tem um dos melhores calendários do mundo e gratuito. Não adianta ter mais vacina do que a gente e cobrar da população. Você não vai ter cobertura vacinal nunca, né? E onde a gente se perdeu, do meu ponto de vista, é na comunicação. E aí tem um gráfico que eu adoro. Ele vem a partir da primeira década de 80, 90, uma curva ascendente quase que vertical. E foi a época que a gente eliminou pólio, a gente ficava feliz, tinha muita empatia, o Ministério falava com as pessoas, preocupadas com elas, que entendiam isso, porque entendiam a preocupação, sabiam que era pólio, sarampo, etc. Então, um cenário completamente diferente e, claro, um cenário favorável a uma boa adesão. Depois vem, eu gosto de chamar do nosso berço esplêndido, que é dos anos 90, 2013, 14. A gente mantém altas coberturas sem nenhuma dificuldade. O viés era positivo a favor de vacina. O que eu aprendi quando era criança, fica registrado aqui ou na escola, e ficou registrado que vacina era coisa boa. Com o tempo, os pais começam a ser de outra geração e vão se afastando, né, dessa memória. E essa memória, ela não foi relembrada, porque bastava fazer uma campanha e todo mundo ia. Bastava chamar que todo mundo ia. Agora, Léo, a literatura diz, não adianta mais chamar para vacinar, as pessoas não vão. Não adianta mais dizer que a doença é grave. Também não vão. Claro, parte delas, né? A vida mudou. Tem que levar a vacina aonde o povo está. Não tem hora, a mulher trabalha, a avó, a mãe, não é mais só a mãe. Tem toda uma questão no trabalho, que imagina, essa mulher vai uma vez por mês faltar o trabalho durante quase um ano, até uns 9 meses, pelo menos, ela vai faltar ao trabalho uma vez por mês para levar seu filho para vacinar. Isso não é bem visto, muitas vezes, no trabalho, né? Pode ter lei, pode ter tudo, mas a gente ainda tem muita coisa para mudar em relação a isso. E prioridade. Como eu não
estou nem aí para esse risco, não enxergo esse risco, eu não vou. Mas quando o brasileiro enxerga o risco, rapaz, é uma loucura. É uma loucura. Agora, com essa falta da dengue na rede privada, nossa, Deus e o mundo já me mandou um WhatsApp para saber onde é que pode encontrar. Agora, você citou um número mágico, digamos assim, 2013. Tá? 2013 foi um ano que o país meio que virou de cabeça para baixo e começou, não vou dizer que começou ali a polarização política no Brasil, mas o processo de radicalização política no Brasil explodiu ali. E essa questão da ideologização da vacina, ideologização da ciência, como é o impacto disso como profissional de imunização? Como você enxerga essa questão agora de vacina ser de direita, vacina ser de esquerda? Eu vou te dizer, tem hora que eu digo eu não aguento mais. É muito triste isso, né? E provavelmente esse ano a gente vai ter muita coisa, é ano eleitoral. Você falou 2013, tem uma coisa que vai além da politização, mas tem uma coisa que é qualquer programa de saúde vai bem quando o político que está atrás, né, ou à frente disso, valoriza. E se lá nos nossos anos 80, 90 era tudo, né, mostrar, olha só, estou fazendo vacinação, agora não, isso deixou de ser uma prioridade. E aí a gente tem não só a desinformação, que não tinha ainda, mas tem o abandono das salas de vacinação, o abandono da capacitação, a piora da experiência de ir a uma sala de vacinação pública. Então, nossa, se eu for falar de todos os fatores aqui, a gente não termina, porque são vários fatores. E essa coisa da politização que ficou muito pesada, né, principalmente aí durante o Covid, você tinha dois lados, né? Aquele que era o defensor da vacina e aquele que era contra a vacina. E isso é triste, porque a gente vê pessoas acreditando com tendência a um lado ou outro, né? Principalmente do lado contra que a gente precisa que elas tomem vacina. Isso é muito antigo, muito, muito, muito antigo. Não é novo. E agora a vacinação pode ser outra área da saúde também. Então, isso é histórico. Desde que vacina existe, ela é politizada, ela é usada como ferramenta para buscar voto e o povo cai. Como romper isso? Serve reza forte? Não. Não, né? Se reza forte funcionasse, a gente não precisava de vacina. É verdade. Eu acho que a gente tem, né? A gente durante a Covid, né? Como é que foi durante a Covid? Durante a Covid a gente chegava a deprimir, porque tinha coisa que você dizia, não aguento mais, né? Eu brinquei aqui por um momento mais, está demais. Mas o que a gente tem que continuar fazendo é procurando comunicar, né? O lado que confia na vacina, que confia na ciência, a gente não pode largar a mão. E eu hoje faço isso de maneira bastante atuante, mais do que eu nunca fiz, nunca fui muito atuante em mídias e tal, mas para levar a informação, né? E, através da sociedade, a gente faz campanhas de comunicação, até mesmo durante a Covid, fizemos a campanha Vacinar mesmo na pandemia, para as outras vacinas, né? Porque só pensavam em Covid. Isso já melhorou, quer dizer, a gente já vê, a gente não atingiu as metas que temos que atingir, mas a gente já vê de 2022 para cá
uma tendência de aumento e não mais uma tendência de cair. E uma das coisas é o levantar as mangas, né? Arregaçar as mangas e sair batendo de porta em porta, indo às escolas. Então, é comunicação e informação, mas a comunicação ela tem que ser adequada. Essa já melhorou também muito, mas ainda não é, porque a gente ainda vê algumas comunicações que só chamam para vacinar. Dia tal, vamos ter o dia D. O dia D não funciona mais. O dia D, mas muitos municípios funcionam. É outra coisa. O Brasil é muito heterogêneo. E isso até o Ministério fez. Cada estado, o estado principalmente, fazendo com a sua cara, né? Quer dizer, o Ministério não fez só com uma cara, fez com várias caras. Mas o CONAS e o CONASEM fazem muita coisa local de comunicação, mas a gente precisa mais e mais. Uhum. Explicar para as pessoas que vacina boa, vacina no braço e que elas evitam as doenças, né? Mas tem que explicar tocando o coração. Vacina no braço só não faz movimento. Uhum. É complicado, né? Mesmo que seja um super artista e tal, não faz. Uhum. Bom, a minha geração é uma geração que lembra essa questão ideológica na vacina é um negócio que é particularmente estranho para mim, porque eu me lembro das campanhas de vacinação na época dos militares. E eles eram muito bons nessa divulgação. Eu quando falo que era super empático, eu também lembro, gente, era o regime militar, mas para isso funcionou. Pois é. Era uma prioridade deles. Me lembro da campanha contra a meningite, por exemplo. Não, a meningite teve a parte que eles esconderam a epidemia. Esconderam a epidemia e depois, me lembro até hoje da fila com a pistola, aquela vacina de pistola. Quem lembra disso, né? Ficou na nossa memória. Aham. Aquela pistola, aquela fila na escola. Exatamente. Doutora, muito obrigado, porque a gente precisava. Lhe agradecer muito pelo seu tempo, pelas explicações. Acho que a gente precisa exatamente nessa hora disso, de informação de qualidade para que as pessoas entendam o tamanho do problema e as possibilidades de solução. Acho que eu fiz isso da minha missão depois da Covid. Virou uma missão. Muito obrigado. Nada, querido. Obrigada a você, Léo, a todos vocês.